Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Bom, eu estou aqui gravando aí hoje a nossa sexta videoaula, né, do mês de abril de 2020, que vai ser a única dessa semana devido ao feriado prolongado de Tiradentes. Bom, na última aula eu falei sobre a trilogia das barcas de Gil Vicente. O Alto da Barca do Inferno, o Alto do Purgatório e o Alto da Glória. Hoje nós vamos falar sobre outra obra de Gil Vicente, e talvez a mais importante da sua vida, que foi criada para que ele provasse seus talentos como escritor e encenador. Ele acabou aproveitando também a chance, quando criou essa obra, de dar uma cutucada nos nobres da época. Estamos falando da farsa de Inês Pereira, escrita e apresentada para a corte de Portugal no ano de 1523, ou seja, há 497 anos atrás. Bom, ela é uma peça de teatro onde Gil Vicente retrata a ambição de uma moça portuguesa do século XVI, chamada Inês Pereira. Eu vou falar sobre o contexto histórico e político e o motivo pelo qual Gil Vicente foi obrigado a criar essa peça. Bom, a história dessa obra, como já vimos nos vídeos anteriores, Gil Vicente era muito amigo do autor espanhol Juan de la Encina, onde muitas vezes se inspirou nas obras do amigo para desenvolver as suas, e vice-versa. Juan de la Encina também usava muitas obras de Gil Vicente para fazer as suas também, então eles trocavam bastante figurinha. Vimos também que ele era o ourives da corte de Portugal, ou seja, um homem muito importante, o terceiro em comando, e que o que equivalia na época ao cargo, hoje em dia, de presidente do Banco Central do Brasil. Bom, ele catalogava, sabemos que ele catalogava todo o ouro recolhido nas explorações, separava a parte da coroa, que seriam os impostos, e devolvia o restante para o seu dono. Gil Vicente era um homem honesto e incorruptível, E isso fez com que alguns dos nobres daquela época, aqueles que queriam levar alguma vantagem, começassem a sentir raiva da postura de Gil Vicente. Um desses nobres, chamado Antônio Pereira, conhecido como Senhor de Bastos, ele possuía uma frota de quase 1000 caravelas que faziam as explorações daquela época. É bem provável que Cristóvão Colombo, que descobriu a América em 1492, e Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil em 1500, tenham usado as caravelas pertencentes à família de Antônio Pereira. Pelo fato de Gil Vicente expor as ganâncias dos nobres em suas peças, Antônio Pereira queria achar um motivo para matá-lo. Porém, essa era uma tarefa praticamente impossível, uma vez que Gil Vicente vivia sob a proteção do atual rei, Dom João III, lembram-se deles, Dom João III, que na apresentação da peça estava com 21 anos de idade. Bom, se Antônio Pereira simplesmente matasse Gil Vicente, ele correria o risco de ser morto pelas autoridades e seus bens confiscados pela coroa. Bom, era certo que os dois eram inimigos declarados. E Antônio Pereira nutria um ódio por Gil Vicente tão grande pelo fato do mesmo tê-lo apelidado de Pero Marx, pois Antônio Pereira, além das caravelas, era conhecido também como Marquês das Peras, por comercializar essa fruta na Europa. Bom, não precisa nem dizer que ele odiava esse apelido. E nós sabemos que quando se odeia um apelido, aí é que ele pega mesmo. E toda a corte de Portugal o chamava assim, de Pero Marx, Ou seja, o cara ficava louco da vida. Então, Antônio Pereira começou a bolar um plano para desmoralizar Gil Vicente perante a corte de Portugal, uma vez que ele não podia matá-lo. Ele foi ter uma conversa com o poeta Sá de Miranda, que na época tinha por volta dos seus 40 anos e tinha sido um discípulo de Gil Vicente e que havia brigado com seu mestre. Sá de Miranda tinha brigado com Gil Vicente. E durante essa conversa, Antônio Pereira disse que iria desmoralizar Gil Vicente fazendo um desafio literário diante da corte e que tinha certeza que Gil Vicente iria recusar. Sá de Miranda, sabendo da capacidade de Gil Vicente, mesmo se tornando inimigo dele, mas ele sabia da capacidade de Gil Vicente, o advertiu: se ele aceitar o desafio, será o vencedor. Bom, mesmo advertido, Antônio Pereira colocou seu plano em prática.
Por ser um nobre influente, ele resolveu dar uma festa para a corte de Portugal, para o rei Dom João III e sua futura esposa, que era viúva de seu pai, Catarina da Áustria, e que na época tinha 25 anos de idade, e para a corte e dos demais países da Europa. Claro, ele convidou Gil Vicente. E no auge da festa, Antônio Pereira aproximou-se do mestre, apontou o dedo para ele e gritou: "Eu duvido." Bom, aí todo mundo parou, né? A festa ficou todo mundo quieto, aquele silêncio. E quando ele notou que tinha chamado a atenção de todos, Antônio Pereira prosseguiu: "Eu duvido que este homem, esse Gil Vicente, seja capaz de tantas coisas que dizem por aí a seu respeito. Este homem é uma farsa. E tenho praticamente a certeza de que ele, com o poder que tem e suas influências, né, a grana, se apodera das obras dos outros e se diz o autor." Antônio Pereira novamente aponta o dedo para Gil Vicente e grita furioso: "Ele é uma farsa." Bom, diante dos murmúrios dos presentes, pois todo mundo tinha ficado surpreso com a atitude de Antônio Pereira, ele olha para o rei e para a futura rainha, reverenciando-os, e diz: "Aproveito a presença da corte, eu o desafio a provar os seus talentos, aqui e agora perante todos, para que não haja mais dúvidas ao seu respeito." Bom, este é o momento em que Gil Vicente é desafiado diante dos nobres de Portugal e dos outros países também que estavam presentes, como a Inglaterra, a França, a Espanha. Não há indícios de que os homens de Gil Vicente, que eram guerreiros e os atores e também atores, estivessem nesta festa, uma vez que ela era para os nobres apenas. Pode ser que a sua esposa, Branca Bezerra, estivesse presente, mas isso também não é documentado, não é fato. Bom, após ter sido desafiado por Antônio Pereira, Gil Vicente, que se manteve calmo o tempo todo, se dirige à corte e responde: "Peço desculpas a todos pelo constrangimento." Ele olha para Antônio Pereira com um semblante ainda calmo e diz: "E peço desculpas ao senhor Pero Marques." Na hora que ele fala Pero Marques, Antônio Pereira se irrita e alguns nobres começam a rir, né? E o cara fica doido. "Eu peço desculpas ao senhor Pero Marques por lhe causar tantas dúvidas e tanto ódio. Porém, qual é o desafio, senhor?" Bom, nessa hora ele pergunta: "O que você quer de mim?" Bom, Pero Marques grita, irritado, né? O Antônio Pereira, né? Até eu estou chamando o cara de Pero Marques. Irritado, o Antônio Pereira grita: "Eu lhe dou um motivo, o motivo é um tema, e o senhor me dá uma peça, aqui agora na frente de todos." Gil Vicente aceita o desafio e pergunta qual é o motivo, qual é o tema que Antônio Pereira quer. E ele diz: "Mas quero um asno que me carregue do que um cavalo." Ele aponta o dedo para Gil Vicente, chamando o Gil Vicente de cavalo, "do que um cavalo que me derrube." Na frente de todos, Gil Vicente aceita o desafio. Mas como os atores provavelmente não estavam lá, o rei então lhe concede 2 dias, acredito que sejam 2 dias, para desenvolver e apresentar a peça. E todos deviam se reunir naquele mesmo lugar para outra festa, onde Gil Vicente provaria para os nobres o seu talento. Assim aquela festa continuou. É lógico que foi mais um motivo para ter mais uma festa na corte de Portugal dali a 2 dias, né? Bom, é claro, gente, que o rei sabia dos talentos de Gil Vicente, isso é óbvio, mas os outros nobres não. E diante da acusação de plágio, pois ele foi acusado de copiar as obras de seu amigo Henrico de Lencina, copiar assim, né? Comprar e dizer que era dele. O rei não teve alternativa a não ser concordar com esse desafio. Bom, a criação da obra, né? Como Gil Vicente criou a farsa de Inês Pereira. Ele voltou para casa naquela noite, um pouco nervoso, não com o fato de ter sido desafiado, mas sim porque ele sabia que Antônio Pereira queria desmoralizá-lo e derrubá-lo de seu cargo, para assim ficar mais próximo do rei e poder influenciar o rei em algumas decisões. Ele pensou no tema que Antônio Pereira tinha proposto: "Mas quero um asno que me carregue, que um cavalo que me derrube." E o fato de Antônio Pereira ter dito que ele era uma farsa começou a lhe dar umas ideias. Ele pensou: Inês de Castro. Veio na cabeça dele Inês de Castro, a rainha morta. Falaremos dela mais para frente. Antônio Pereira, senhor de Bastos. Então ele começa a pensar na junção entre os nomes Inês de Castro e Antônio Pereira. E o fato de Antônio Pereira ter dito que ele era uma farsa.
a ideia começou a surgir, né? Gil Vicente começou a pensar e pensou assim, ele disse que eu sou uma farsa. Deixa ver, Inês do Pereira, uma farsa. Então a luz se fez em sua mente e ele gritou, já sei, a farsa de Inês Pereira. Nos 2 dias que se seguiram, ele começou a escrever a peça. Dizem, e isso também não é oficial, que Antônio Pereira, sabendo que Gil Vicente cumpriria o desafio, ele tinha sido alertado pelo Sá de Miranda, né? Vocês lembram? Se ele aceitar o desafio, ele será o vencedor. Antônio Pereira foi com seus soldados até a casa de Gil Vicente, que não era no palácio, para intimidá-lo. Ele ameaçou o poeta, dizendo que mataria a ele e a sua família, caso Gil Vicente fosse e apresentasse esse desafio. Dizem também, isso também não é oficial, tá? Que ele matou a esposa de Gil Vicente, Branca Bezerra. Embora, se vocês pesquisarem na internet, vocês verão que a data da morte dela foi em 1533, 10 anos após esse evento. E um de seus filhos, para mostrar que não estava brincando. Mas isso não é oficial, tá? E quando Antônio Pereira se retirou, né, os outros filhos de Gil Vicente o aconselharam, pai, desiste, não vai, você vai morrer. Mas Gil Vicente disse que morreria de qualquer jeito, pois se ele não apresentasse o desafio, seria morto sob a acusação de plágio. Então ele ficou naquela, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, se eu não apresentar, o rei vai mandar me matar, vai me executar porque a acusação do cara vai se apresentar verdadeira. E se eu for, eu posso morrer, mas seja o que Deus quiser. Bom, por hoje nós estamos encerrando essa videoaula, tá? Na próxima nós vou continuar com um pouco mais sobre a guerra, né, que Gil Vicente enfrentou com Antônio Pereira para entrar no castelo e sobre a história, tá? Eu vou fazer uma segunda parte na próxima semana e eu agradeço muito a atenção de vocês. Curtam aí no vídeo, curtam o like, deixem o seu ok aí no vídeo e semana que vem estaremos juntos novamente. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.